Hoje é 3 de abril de 2013, quarta-feira, 14h10 da tarde, ou 2h10 da tarde. Pouco antes do almoço, ali para as 11 horas, eu fui ao supermercado aqui perto da minha casa, no Jardim Brasil, em Araraquara, e comprei um pé de couve chinesa, que é chamada de acelga, mas a acelga verdadeira é outra. Mas é muito boa também, a acelga é melhor. E quando eu ia passando no caixa, a moça que estava me atendendo ali, ela me falou: bonito pé de acelga, hein? É, tá bonito, mas podia ser melhor. Você vê que ele tem bastante folha, está grande, né? É uma ação, assim, um pezão grande assim. Mesmo que ele fosse menor, seria bonito e mais aproveitável, porque às vezes ele tem muita folha, mas o talo dele não engrossou, só folha. Porque o gostoso é o talo. Então às vezes ele está menor, mas o talo é grosso, então é mais gostoso, dá mais produção. E eu falei: eu gosto muito disso aqui. Faço uma salada, ela fala: eu não gosto. Nossa, de jeito nenhum, como você falei. Você não gosta por quê? Eu nunca comi, mas não gosto. Falei: mas peraí, você nunca comeu? Você nunca experimentou? Não, nunca experimentei. E não gosta? Não, não gosto. Vou te perguntar mais uma coisa. Você gosta de charuto feito de folha de repolho, estalo do repolho, também é muito gostoso assim? Nessa folha de repolho é enrolado arroz, carne moída, temperos e tal, fica muito gostoso. Não, não gosto de jeito nenhum. Você já comeu? Não, nunca comi, mas não gosto. Mas como é que você fala que não gosta se você não experimentou? Ela ficou meio sem graça e falou: a única coisa que eu gosto é tomate, uma salada de tomate assim, outras coisas eu não gosto de verdura. Você não gosta porque você não experimentou, você não sabe se é bom ou é ruim. Fui embora. Aí comecei a pensar. Tem pessoas que ficam falando: eu passo um e-mail para alguém aí, mando alguma coisa espiritualista, por exemplo, né? Um vídeo espiritualista. Tem alguns que falam: não, eu não gosto. Por quê? Você não gostou ou não? Não, não gostei. Mas me fala, me explica por quê. Porque eu fui ensinado e aprendi que isso é coisa de demônio, isso é do diabo, então eu não quero saber nada do diabo. Você foi ensinado assim. Mas você foi lá ver aonde estão praticando isso que você disse, que é demonologia. Você foi lá ver se tem algum diabo lá, algum demônio? Se o que eles fazem dá para perceber que tem alguma coisa de ruim, de mal naquele trabalho, se ali tem, né, alguma coisa satânica? Não, nunca fui. Então como é que você sabe? Porque te disseram. Só que nem é o caso da outra, que hoje, agora há pouco lá, me disse que não gosta de acelga porque falaram para ela, ou talvez falaram, né? Ela não me disse isso, mas talvez falaram, porque ela falou: eu não gosto, mas nunca comi, então. Assim são essas pessoas. Às vezes a gente fala: eu tenho um livro excelente aqui, maravilhoso, científico, que fala da espiritualidade, mas baseado em fatos científicos, comprovado. Você quer ler? Não, isso aí é coisa do diabo. Eu falei: mas se você não leu, se você não conhece, como é que você fala que é coisa do diabo? Porque te falaram para você que é do diabo? Leia. Você já viu o Evangelho segundo o Espiritismo? Não, está dito lá que existe outro Evangelho, mas você experimentou ler para ver o que tem ali dentro? Você não sabe o que é. É o próprio Evangelho que está na Bíblia. É a explicação do Evangelho, é a explicação dos fatos morais do Evangelho. Não tem nada de demônio ali. Eu falo para a pessoa: eu acho que você devia ler. Leia.
Quando chegar no final do livro, lê com atenção. Chegar no final, eu vi lá que para mim não serve não, porque isso aqui é coisa de demônio. Tudo bem, mas você lê o livro todo. Não fica só nele, leia outros também. Né? Leia o livro dos Espíritos, do começo ao fim. Ah, eu só leio a Bíblia. Tá certo, você só lê a Bíblia. Mas que Bíblia você lê? Que tradução você lê? Pelo menos é a Bíblia de Jerusalém que você lê, que é uma das traduções melhorzinhas que tem. Tem muito erro também, mas tem bem menos erro do que essas outras aí, do João Ferreira de Almeida e outras que tem aí. Dos Testemunhos de Jeová tem mais ainda, né? Cheio de interpolações, coisas que. Explicações mal dadas. Se você quiser ler a Bíblia, então leia uma tradução que foi feita direta do hebraico, hebraico-aramaico. Porque as traduções da Bíblia foram mudadas de acordo com a vontade de quem estava no comando na época da tradução. Os católicos, depois os protestantes, né? Mudaram muita coisa. Não é confiável. A leitura da Bíblia, na íntegra como está, não é confiável. Agora, felizmente, está abrindo a mente de algumas pessoas categorizadas, que têm conhecimento, tanto dentro do catolicismo como dentro do evangelismo. Está havendo já uma abertura. Por exemplo, Adão e Eva. Quem ainda crê nessa história de Adão e Eva, na maior parte dos casos aí, são os pentecostais. Igreja católica e igreja protestante, as tradicionais, muitos teólogos já estão entendendo que Adão e Eva eram figuras, era figuração, não era realidade. Tanto que dentro do próprio Vaticano, em algumas igrejas, né? Igreja anglicana, por exemplo, que já é anglicana que veio lá da Inglaterra, né? Desde Luís VIII, né? Henrique VIII, que fez a reforma na Inglaterra. Então a anglicana já vem crendo na evolução das espécies. Charles Darwin foi quem montou a teoria, né, da evolução das espécies, mas vem sendo provado pela ciência cada vez mais, né? Aceita pela ciência cada vez mais. Né? A ciência, aliás, prega mesmo é a evolução das espécies. Tudo sob o controle de Deus, né? Então, dentro do Vaticano, dentro dessas igrejas menos dogmática, né? Menos dogmática, então eles já estão crendo que Deus criou a terra, criou os seres vivos, criou o homem, tudo através da evolução. É uma mudança que está sendo feita já. No Vaticano já existem teólogos, cientistas, estudando a comunicação com os mortos. Ou seja, nós, espíritos encarnados, conversando com espíritos desencarnados, que não tem mais o corpo. A reencarnação está sendo também muito estudada. Não está sendo estudada no porão de alguma igreja, não.
A reencarnação está sendo estudada dentro das maiores faculdades do mundo, inclusive Harvard, nos Estados Unidos. Está sendo estudada a reencarnação. E nos próximos anos, não sei se vai mais 10 anos, 15, mas eu creio que não vai muito longe não, né? Todas as religiões vão ter que aceitar como um fato consumado que nós somos seres, principalmente espíritos, somos eternos, não somos destrutíveis, ninguém pode nos destruir, e que nós vamos reencarnando de vida em vida até a perfeição um dia. Ou perfeição relativa, né? Nós nunca vamos alcançar a perfeição de Deus, mas vamos alcançar uma perfeição relativa. A evolução é uma coisa prevista. Quando Jesus disse assim, ó, se tiveres fé, fareis o que eu faço, e mais ainda. Ele estava falando uma evolução. Quando nós evoluíssemos até o ponto que ele estava ali, para fazer o que ele fazia. E para fazer mais do que ele fazia, nós temos que evoluir mais do que ele já tinha evoluído até aquele ponto. Porque nada é estático. Então Jesus, nesses 2000 anos, ele já evoluiu muito. Ele não é mais aquele Jesus, é um Jesus muito à frente agora, mais evoluído, mais perto de Deus. Essa é a realidade, é a lei da evolução. Eu creio que o que falta para nós, seres humanos, somos chamados de animais racionais, mas sempre animais, porque nós pertencemos ao reino animal, né? E nós sabemos que entre o chimpanzé e nós humanos, a diferença é mínima. É coisa de 1 ou 1,5% a nossa genética da genética do chimpanzé. O chimpanzé é altamente inteligente. Ele não fala, porque ele não tem essas cordas vocais aqui, ó. Na constituição fisiológica dele, ele não tem essas cordas vocais, então ele não consegue falar por falta disso. Mas ele é inteligente. A pessoa que se interessa a conhecer o que é o chimpanzé, entra no YouTube, procura lá a inteligência do chimpanzé, o chimpanzé inteligente, alguma coisa. Vai entrando no chimpanzé que acaba encontrando. Vai ver. Cientistas, com paciência, claro, no decorrer de anos, ensinaram a alguns chimpanzés a leitura do surdo-mudo. E o chimpanzé conversa com... Ele entende. Ele entende. Ele não consegue falar com uma criança. Pega uma criança de 1 ano e pouco aqui, ela é inteligente. Eu tenho um netinho que está com 1 ano e 3 meses, pequenininho, não sabe falar. Ele só fala vovô, vovó, dá um. Quando ele quer alguma coisa, ele aprendeu a falar dá um. Ele não fala só dá, não, dá um. Não sei porque ele não fala dá dois, mas ele fala dá um, dá um. Estende a mão, dá um. Ele está aprendendo a falar. Então eu falo para ele, Cauã, deixando Cauã. Cauã, vai buscar o chinelo do vovô. Ele entende, ele é inteligente. Ele vai lá buscar. Imediatamente ele vai lá, pega o chinelo, vem aqui, põe no meu pé aqui, põe aqui. Só que ele não é capaz, fala, vovô, o chinelo está aqui. Ele não aprendeu a falar chinelo ainda.
Ele só sabe falar vovô. Então ele chega, vovô, bota o chinelo ali. Mas você vê que ele sabe o que está fazendo, sabe o que eu estou falando, ele só não sabe falar, mas ele sabe o que eu estou falando, sim. Muita coisa já. Macaco é a mesma coisa. Ele não consegue falar, mas você consegue ensinar ele. Ele consegue trabalhar com ferramentas, ele faz algumas ferramentas. Bom, tudo isso aí a gente sabe. Evolução. O macaco, ele foi separado, o homem e o macaco foi separado de um tronco primário, de onde saiu, né? Dois ramos. Esse ramo humano, esse ramo continuou o macaco. Está aí o macaco até hoje, mas ele saiu do mesmo tronco. Então nós não somos irmãos dos macacos, mas somos primos. Somos primos porque o tronco está lá embaixo. Foi de lá que nós saímos. Eu admiro como ainda tem pessoa, e às vezes pessoa de nível intelectual, que a gente supõe ou diz que são pessoas muito instruídas, cultas, e crê no criacionismo. Crê. O homem foi criado por Deus, Deus foi lá, moldou o boneco de barro, né? Foi lá, depois assoprou na boca dele, deu fôlego de vida e o barro se transformou no óleo. Tudo na mágica. Isso é mágica. Deus, mágico. Fez um boneco só para... Quando então a gente pensa na evolução, tudo diferente, né? Aquelas proteínas que foram se ajuntando, foram mudando até se tornar algo vivente, e depois foi chegando até o ponto que nós estamos hoje, né? Ser humano. Eu gostaria de ver as pessoas pensando mais, raciocinando mais, para não ser explorado. Para não ser explorado. O rico não me preocupa, não. O rico pode dar tudo que quanto ele quiser, porque não vai acabar o que ele tem é demais, né? Eu tenho um jogador de futebol aí que se dá 500 mil reais por mês para uma igreja aí, né? E até os donos da igreja tiveram presos lá nos Estados Unidos, né? Eles passaram um ano cada um na cadeia, enquanto um ficava em casa, o outro ficava na cela. É assim, né? Dá 500 reais, porque ele ganhava 5 milhões por mês. E ele ficava 4 milhões e meio por mês. Para ele estava bom, né? Rico demais. Mas aquele pobrezinho, que ganha 600, 700, 800, ou 1.000 reais, tirar 100 reais no fim do mês, entregar na mão de alguém lá, que não dá nada de volta para ele, meu Deus, viver com 1.000 reais já é difícil demais, é fome. O que a gente faz com 1.000 reais? É muito pouco 1.000 reais. Pior que o trabalhador braçal ganha, não é muito difícil, é difícil ganhar mais do que isso aí, viu? 900, 1.000, por aí. Empregada doméstica ganha aí por mês 500, 600, 700. Vai estar na casa de rico lá, algum rico paga 800. Trabalha todo dia. Quando chega a 900, ai, já é demais. Tirar. Às vezes a gente chega na casa de um pobrezinho aí e olha a televisãozinha dele lá. Tem nem cor mais, a tela está cinzenta já. Não dá mais uma tonalidade bonita, a voz está ruim. Aí você não compra o teatro, não tem dinheiro. Você não compra, não faz prestação. Vai lá, faz a prestação lá, você paga 80, 100 reais por mês, você compra uma televisão boa aí e põe aí para você, se você quiser. Ah, não posso. Eu ganho 1.000 reais por mês. Não dá para você pagar aí 80, 100, não dá. Porque eu tiro 100 reais do bruto. Eu tenho que pagar o dízimo na igreja. Mas por que você tem que pagar o dízimo? Porque senão eu vou estar roubando a Deus. Mas como é que você sabe que está roubando?
Não, porque o pastor falou, ele fala na igreja, quem não paga o dízimo é ladrão. Mas você fez um estudo bem aprimorado da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, para você crer nisso aí que o pastor falou? Você deu crédito para ele, mas você foi ver primeiro. Você procurou ver nos 4 evangelhos ali, quando que Jesus cobrou dízimo de alguém? Os 12 apóstolos cobraram dízimo de quem? Paulo andou pelo mundo da época, pregando os evangelhos, ensinando. Onde você viu ele cobrando dízimo de alguém? Não tem. Mas você não lê, você não procura saber. Quando eu falo você, não é você que está me assistindo nesse momento, é uma expressão, né? Eu estou me exprimindo assim. A pessoa que paga o dízimo, geralmente, ele não sabe que ele está cometendo uma infantilidade, cometendo uma coisa que não é justa. Principalmente se ele é pobre. Tira da boca dos filhos, mulher mal vestida, o filho com um sapatinho lá velho, esculhambado no pé, para ele pegar 100 real dos 1.000 que ele recebeu. Isso antes de descontar o NPS. Recebe 1.000 reais, bruto. Aí, ele desconta 8% do NPS, são 80 reais. Ficou 920. Agora ele não vai tirar 92 reais para dar para o pastor, ele vai tirar 100, porque eles pedem do bruto. Dos 980 que sobrou, 920 que sobrou, que era descontado do NPS, ele tem que tirar 100 para o pastor, ficou quanto? 820. Aí ele paga aluguel, compra o gás, paga a água, paga a luz. Se tiver telefone, que é difícil o pobre ter telefone, mas se ele tiver telefone, lá vai mais uns 50 reais, 60. Se ele tiver uma internetzinha aí para... Ah, é importante, viu? Importante. Aconselho a todos que esse vídeo aqui, vou ver se coloca no YouTube. Meu propósito é colocar no YouTube. Mas também eu vou gravar alguns DVDzinhos. Eu gosto de fazer isso. Eu compro lá pacotinho 25 DVD, bicharia, né? Custa 70 centavos um DVD. Não me deixa mais pobre nem mais rico. Eu tiro umas cópias do meu trabalho, eu não estou roubando nada de ninguém, e dou para as pessoas que eu sei que não têm internet, não tem computador. Às vezes até tem um computadorzinho que deram para a pessoa lá, mas ele não paga a internet, ele não tem uma banda larga, ele tem que ter uma banda larga. Faço isso aí para despertar a mente das pessoas. Então isso aqui eu vou fazer em DVDzinho, vou dar para um do outro. Eu nunca cobrei um tostão de ninguém, eu dou de graça, dou para um do outro. Leva e vê se você desperta a tua mente. E faça aí uma economia. Faz o seguinte. Compre um computadorzinho. Se você não tem, compre um computador. Você já tem? Para a internet. Banda larga. Banda larga. Você pode escolher aí da telefônico. Tem tanta coisa. Eu tenho a net, eu gosto da net. Gasto aí com a net. Eu gasto entre a minha banda larga, internet banda larga, e mais um telefone, que eu telefono razoavelmente, faço diversos interurbanos no mês, 58, 60 reais. 50. É tudo. Telefone e internet. Onde eu estou na net. Bom, cada um escolha. Não estou fazendo propaganda da net, não. Estou falando que eu gosto, mas cada um escolhe o que quiser, né? Tem tanta hoje, tanta internet aí para escolher. Portanto, aqui. Aí você vai entrar na internet
pá, clicou no Google, por exemplo. Lá em cima está escrito, imagem, isso, aquilo, aquele outro, mapa, e lá está escrito YouTube. Clica no YouTube e abre a página do YouTube. Na faixa onde você vai, faixa de procura, né? Lá você digita. Por exemplo, você quer conhecer a história de Adão e Eva, então você escreve Adão e Eva. Simples, né? Adão e Eva. Pronto, já vai vir um monte de coisa ali. Você quer conhecer... Será que o dízimo é uma ordenança cristã? Será que Jesus deixou essa ordenança para nós pagar o dízimo? Bom, o estudo, você pode achar complicado você mesmo fazer esse estudo, mas tem muitos teólogos, doutores em teologia, formados em universidades teológicas, né? São pessoas que têm, alguns até com pós-doutorado em outros países, que vai te falar sobre o dízimo. Sobre o dízimo, aí você vai clicando num, no outro, aí você vai encontrar lá, vamos falar, pastor doutor Paulo Casão. Dá um tracinho, escreve dízimos. Pastor doutor Paulo Casão dízimos. Ele tem doutorado em teologia e ele vai falar sobre o dízimo. E você vai passar a saber o que é. Mas tem outros. Veja que o Caio Fábio também, reverendo, né? Ele era um reverendo da presbiteriana, foi muito famoso no mundo em anos passados, mas hoje ele ainda é famoso. Ele é famoso, Caio Fábio. Muito conhecimento, viu? Homem de estudo, ele é formado, acho que em psicologia, teologia. O Caio Fábio é bom. Escreveu muitos livros, e tem um canal de televisão. Então você escreve lá, Caio Fábio. E vai ver os vídeos dele. Caio Fábio. Só escrever essa palavra. Mas você quer saber sobre o dízimo? Fala Caio Fábio tracinho dízimos. E vai lá ver o que esse pastor, né? Ele é pastor, reverendo, Caio Fábio fala sobre o dízimo. Se o dízimo é para ser pago ou não. Tem muita coisa a mais. Tem muita coisa a mais sobre o dízimo. Mas não é só sobre o dízimo, não. Eu aconselho todo que não assistiu o filme Lutero. A palavra é Lutero. Filme completo, dublado, para que venha em português. Porque tem ele em inglês também, e aí é legendado. Você vai ter que ler e dá problema. Para mim mesmo, não dá, às vezes não dá tempo de acompanhar, né? Eu leio bem, mas mesmo assim dá um pouco de problema. Então, se você não é muito liso na leitura na televisão, pega o dublado que é melhor, que ele vem em português. É a história de Martim Lutero e os desmandos da Igreja Católica naquela época. Século XVI, Martim Lutero teve aí na Terra, né? 1519 ele colocou nas portas da igreja, uma igreja que tinha lá, não me lembro a cidade lá, mas na Alemanha, um principado que tinha lá na Alemanha. Ele colocou 95 teses falando sobre os desmandos da Igreja Católica. Muito bem. Você não conhece? Você não leu ainda as 95 teses de Lutero? É simples. Você pode assistir o filme, que é muito bom, e veja o que acontecia naquela época.
E você pode colocar também na barra do Google, já não estou falando do YouTube, direto no Google, que aí vai aparecer em texto escrito, você quer as 95 teses de Lutero. E vai vir as 95 teses, você vai pegar um papel. Se você tiver impressora, como eu tenho, você vai imprimir e você depois vai estudar essas 95 teses. Uma por uma, vai lendo devagarzinho, vai entendendo cada tese, são 95. Leva 1 hora para estudar, que 2 horas é importante, você vai estudar tudo aquilo lá. E assista o filme Martinho Lutero, que aliás o filme chama Lutero. Você pode pegar pela internet. Se você está vendo esse vídeo meu num DVD que eu te dei, ou alguém te emprestou, alguém te deu uma cópia, pode copiar à vontade, viu? É meu. Ninguém pode cobrar nada de mim porque o DVD é meu e eu faço o que eu quero disso. Eu imprimo, dou para um, dou para outro e deixo quem quiser copiar para dar para outro que dê. Se quiser vender, problema seu, eu não quero nada. Você que pegou ficou sabendo dessas histórias minhas, não pelo YouTube, não pela internet, mas através de um DVD, então você não vai ter como você baixar o filme Lutero na internet, porque você não tem um computador. Vai numa locadora. Se você mora em Araraquara, aqui nós temos boas locadoras. Não faço propaganda de nenhuma, mas aqui na Alameda Paulista, em frente do Balão Trufe, na Alameda Paulista, em frente do Balão Trufe, tem uma grade, ali deve ter o filme Lutero. Não sei, porque há muito tempo eu não vou mais lá, porque desde que eu tenho internet eu não entro mais em locadora, né? Não preciso. Eu assisto o filme que eu quiser aqui, ó. Eu vou lá no YouTube, eu assisto o filme que eu quero. Tem tudo. Então eu não vou mais em locadora, eu assisto ali. Se você não tem como baixar o filme na internet, vai lá e aluga. Loca ele, aluga o filme Lutero, vai aprender. E aí você vai fazer comparações. É muito importante fazer comparações. Você põe 2 ideias em paralelo, assim, ó. Uma aqui e outra aqui. Paralelo, né? Aí sempre junta as 2 ideias assim, mas vão separadas. E você vai ver o que acontecia na época que o Lutero fez a reforma e o que acontece hoje. E você vai ver que essa é coisa idêntica. Aquele tempo eles vendiam coisas sagradas, que diziam que era sagrado. É. E hoje é a mesma coisa, estão vendendo, aí vende um tijolinho para você construir uma mansão, esse tamanho de tijolinho, R$200. É, 200, cada tijolinho assim. E tem quem compra. O outro vende uma garrafinha assim, diz que é água do Rio Jordão. É. Se ela é vendida aqui em Araraquara, pega aí no Mugim, não. Ou então a água do DAI, né? Vai na torneira, enche lá. É caro esse negócio. Isso aconteceu e Lutero fez a reforma por causa disso, desses desmandos. E hoje está assim. Promessa e mais promessa. Se você der, você vai prosperar. Se você ajudar a construir essa igreja, sua vida vai prosperar. Se você não ajudar, você fica para trás. Não é verdade. Você vai prosperar se você trabalhar bastante e economizar, guardar, para aplicar o dinheiro depois. Você não adianta você juntar 200, 300, 500, R$1.000, falar agora eu já tenho. Você não tem com que começar com R$1.000, é difícil começar com uma coisa. Você tem que juntar mais. Ajunta um bom dinheiro na poupança, depois você pode começar um negócio. Você pode começar um negócio. Lembrando sempre que você não deve investir tudo que você tem num negócio só. Então você vai comprar um
carrinho de hamburguero, fazer lanche. Vamos supor, né? Você tem 5 mil reais que você já economizou. Você vai lá e investe 3 mil reais na compra do carro, mas fica com 2 na poupança. Nunca fica sem dinheiro. Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho e você não conseguir tocar nem o carrinho de hambúrguer depois, mas você tem 2 mil reais. Eu tenho sempre feito e falado para as pessoas, o que faz você prosperar é a cabeça, é o cérebro. E o trabalho é das suas mãos. Você tem que trabalhar e pensar. Se você pensar certinho, você vai prosperar. O dízimo. Eu considero que o dízimo é uma coisa boa. Quem paga o dízimo tá certinho. Inclusive, o que eu vou repetir aqui, eu não vou dizer que a ideia é minha, porque eu não posso roubar a ideia de ninguém, né? Ficar falando e deixando, não posso deixar as pessoas pensar que eu que descobri isso aí, não. O que eu vou falar aqui é de um conferencista famoso no mundo todo, Dr. Lair Ribeiro, médico e grande expoente da palavra científica, né? Ele fala assim, num dos seus vídeos, que você pode consultar esse vídeo no YouTube. Se você colocar na barra do YouTube, tipo digita, Lair Ribeiro, você põe um tracinho assim, também chama dígito, né? Então você põe Lair Ribeiro, dígito, dízimo, palavra dízimo. Só isso, Lair Ribeiro, dízimo. E você vai encontrar o que eu vou falar para você agora. Então o que o Lair Ribeiro ensina é o seguinte: pague dízimo, que você vai prosperar. Mas ele fala, pague dízimo para si mesmo. Para si mesmo. Não é para dar na mão de outro, para outro andar de carrão, aí você de bicicleta. É para você, no futuro, ter seu carrão. Não tirando de outro, do suor alheio, do seu suor. Então o que você faz? Aquele que recebe R$ 1.000 por mês, ele não tira 100 e não dá para a igreja? É. O outro fala, eu não dou porque R$ 1.000 é pouco, não dá para me dar. Então esse aí já está achando que o dinheiro, os R$ 1.000 é pouco. Tá certo? O Lair ensina assim. Você vai falar, você pensa e fala assim, eu vou pagar todas as minhas contas, eu vou fazer minhas compras, separar um dia para mistura. Se sobrar, eu vou guardar. Não vai sobrar. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte. Você recebeu R$ 1.000, primeira coisa, tira o dízimo. Se fosse para a igreja, você tirava, né? Tira o dízimo, 10%, R$ 100. Poupança. Esse é o dízimo que eu estou pagando para quem merece, para quem trabalhou. Quem foi que trabalhou? Fui eu, então estou pagando para mim mesmo. R$ 100 vai para o dízimo. E com os 900 você vai viver sua vida. Você vai se apertar de um lado, do outro, você vai deixar de comer uma pizza, você vai deixar de frequentar alguma coisa que você está acostumado, porque você tem que sobreviver com 900, que os 100 você já botou lá. O mês que vem você faz a mesma coisa, vai pagando o dízimo para você. Ganhou R$ 1.200, 120 e vai lá para a poupança. Seja honesto, não roube. A quem você não deve roubar? A você mesmo. Você tem que pagar para você, é direito seu. Tira 10% do que você ganha, põe na poupança. Ajunta um dinheiro para começar a sua vida. E depois, se você tiver um bom dinheiro na poupança, você aplica ele com muita sabedoria. Se você acha que você não consegue sozinho, procure conhecimento com pessoas que tenham para te dar conhecimento. Quem são essas pessoas? Os vencedores.
É aqueles que começaram do nada e conseguiram prosperar, honestamente. Conversa, procura saber, essas pessoas podem te encaminhar, podem te ajudar, mas sempre analisa, viu? E analisa o pensamento de duas ou três pessoas tá bom. Três pessoas, você é amigo, aquele outro. Você analisa os três que eles vão te dizer, você vai formar sua própria ideia. Não, esse falou aqui, isso, aquele falou aquele outro. Agora eu vou fazer assim. Usando o conhecimento dos três, eu monto o meu conhecimento. Com o dinheiro que você ajuntou pagando, dizem para si mesmo, você monta seu negócio. Outra coisa, o bom, o certo, e a gente ajuntar esse dinheiro e investir naquilo que a gente já sabe fazer muito bem. Não ficar inventando outras coisas. Eu trabalhei, por exemplo, na lavoura. Trabalhei em escritório também muito tempo, mas eu trabalhei muito na lavoura. Eu aprendi muito na lavoura. Conhecimento de árvore, como tratar, adubação, né? Como se aduba, como se pulveriza uma planta doente e tal. Tudo isso eu aprendi. Chegou um momento que eu tinha que montar alguma coisa para me sobreviver, porque eu vi que eu estava ficando de idade, emprego fica difícil, eu tenho que montar alguma coisa. Eu vou começar a negociar, comerciar, não, esse aí não é o meu ramo. Eu posso tentar, mas eu posso dar com o burro na água, porque eu não sei fazer isso aí. O que eu sei fazer bem? Eu trabalho com planta, então eu vou começar um trabalho de jardinagem, jardineiro, trabalhando por conta. Aí o dinheiro que eu tenho, eu investi, que eu guardei, né? Eu guardei. Vamos dizer, eu não pensava nesse negócio de pagar dízimo, mas eu todo mês eu tirava o dinheiro e guardava na poupança, depois eu ia gastar o resto. Primeiro eu tirava o meu. Era mais ou menos essa história do Larry Ribeiro, sem conhecer o Larry Ribeiro, eu já fazia isso aí. Pegava o pagamento, R$ 1.000, esse 100 vai para a poupança, eu não tirava. Então quando eu comecei, aí eu comecei com uma lambreta, eu comprei máquinas de cortar grama e tesoura e tudo, e comecei a fazer um serviço. Hoje eu tenho uma caminhonete que está aqui na garagem, com que eu levo minhas máquinas para trabalhar. Tenho uma moto ali fora, uma motinha aí boa. Passeio com ela, com a moto, vou ver serviço com ela, faço um monte de coisa com ela, faço compra com ela. E trabalho de jardineiro. Eu fiz certo, porque eu apliquei naquilo que eu conhecia, eu não tinha como errar. Eu sabia tudo de jardineiro, só tive que pegar a prática com aquelas máquinas, mas eu já sabia. Eu já era tratorista, tal, então eu trabalho com trator, trabalho com uma maquininha pequena, cortar grama, mais fácil ainda, né? Um pouco diferente, né? Mas eu tive que me ajeitar com ela. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, a pessoa que quer prosperar, ele não tem que dar dinheiro para ninguém. Ele não tem que pagar disso, não tem que dar oferta, não tem que fazer nada disso. Quer prosperar? Ele tem que trabalhar muito. Eu sempre dei conselho para as pessoas, porque o que aconteceu comigo. Eu teve um ano, não lembro se foi em 1996, 95 por aí. 95 não, 85, 86, não lembro bem, que eu passei um ano trabalhando 16 horas por dia. É muito. Para mim era normal. Eu entrava às 6 horas da manhã na usina, onde eu fazia parte da administração, era um supervisor de campo, supervisor de lavoura. Então, entrava às 6 horas da manhã e ia correr as fazendas, de caminhonete. 32 fazendas. Quando era tarde, acabou o serviço, 6 horas da tarde, já tinha passado 12 horas, né? Eu ia para a garagem, guardava o caminhonete, abria o escritório agrícola, sentava numa máquina de escrever, que naquele tempo ainda não tinha computador, não estava como está hoje, todo mundo tendo, né? Nem no meu escritório eu não tinha computador. Máquina de escrever, tinha uma régua muito boa, que eu gostava muito dela,
ficar 4 horas até 10 horas da noite, relatando todos os acontecimentos daquele dia nas fazendas por onde eu passei, sabe? Porque eu não podia correr 32 fazendas, mas eu corria 5, 6 por dia. Então, hoje eu fazia um setor aqui de, por exemplo, Rincão, as fazendas que tinha aqui pro lado de Rincão, depois aqui pro lado do Ouro, Capão Quente e tal. Depois eu ia lá para Rosa Martins, eu ia para Goiânia de Andrade, as fazendas de lá, depois eu ia para Matão. Só em Matão tinha 7 fazendas grandes. Eu corria tudo isso aí. Eu trabalhava 16 horas por dia. Não morri nem fiquei doente por causa disso. Viu? Domingo também eu estava no meio do campo, uma lavoura, caminhonete correndo. Eu gostava também de trabalhar, sempre gostei, né? Estou com 76 anos e estou trabalhando de jardineiro agora. Mas se eu fiz tanta coisa e não fiquei rico, por quê? Eu achei que não convinha eu ficar rico, defraudando o patrão, roubando. Eu não quis isso. Naquela época teve alguém que me falou: Danilo, você vai se arrepender, você podia ficar rico agora. Você vai ser uma pessoa pobre. Eu falei, isso mais de 25 anos aí, eu falei, não tem importância. Eu vou ser uma pessoa de idade pobre. Não tem problema. Para mim, o que eu quero é chegar numa idade avançada, se for possível, mas com a cabeça tranquila, deitar no meu travesseiro e dormir. E falar: ó, meu patrão, o senhor foi antes do que eu. E agora o senhor tem melhores condições para saber que eu fui honesto com o senhor. Eu podia ter enriquecido em cima da sua riqueza. Eu não quis. Enjeitei tudo isso. Enjeitei. Desprezei a riqueza. Para poder hoje estar falando isso aqui para quem quiser ouvir. Dar conselho. Não se deixe enganar por ninguém. Não se deixe ir atrás de ideia. Se você tem vontade de agradar a Deus, ame teu próximo. Porque Jesus ensinou direitinho. Ele não falou: vai pagar dízimo para o Pedro. Olha, agora vocês vão pagar dízimo lá na igreja do Pedro. Ou vocês vão lá com o Mateus está recebendo dízimo lá. Olha, vocês dão uma boa oferta lá para o Lucas, porque ele é médico e ele vai precisar de dinheiro para tratar dos... Não, ele não fez nada disso aí. Ele fala assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus passou 3 anos pregando. Pelo que eu vi nos evangelhos, ele só montou uma vez num jumentinho. E por sinal emprestado, porque mandou: vai lá, empresta o jumento lá, traz aqui. Se eu perguntar, o senhor precisa dele e eu devolvo já. Prestou o jumento e entrou na cidade mudada com a jumentinho. É claro que ele podia ter comprado um cavalo bom para ele. Se apresentar, né? Ele era filho de Deus. Nós também somos filhos de Deus. Ele era filho de Deus, mas nós também somos. Ele nos chamou de irmão. Meus irmãos. Nós somos irmãos de Deus. Ele é o irmão mais velho, é o irmão com todo conhecimento, tudo mais, mas ele é nosso irmão. O que ele fez era andar a pé, pregando a palavra, ensinando. E a pé, ele não tinha nem um jumentinho dele para andar montado. Andou nu. E os apóstolos? Cada um tinha o seu cavalão ajaezado, porque o povo sempre dava dinheiro. Né? O dinheiro era os pobres, como falou Paulo, né? Olha, vocês preparam as suas dádivas aí, ó. Toda segunda vocês guardem, tira, não deixa para quando o emissário passar por aqui para receber, não, ou eu mesmo. Já junta primeiro. Toda segunda vocês tiram o que vocês puderem, guarda. E para quem que era? Para sustento dos missionários, para sustento do pastor, não, eles trabalhavam.
Paulo trabalhava, todos eles trabalhavam. O Lucas, com certeza, trabalhava também, porque ele era médico. Né? O que aconteceu? Ninguém ali vivia de dízimo, não, nem de oferta. Aquele dinheiro, aquelas coisas, acho que nem dinheiro era, devia ser mais, era mantimento mesmo, né? Era para levar para os cristãos pobres de Jerusalém. Estava havendo uma grande fome naquela época, naquele lugar. Então Paulo fazia isso aí, fazia aquela arrecadação para levar para os pobres, para matar a fome de quem não tem o que comer. Essa foi a verdadeira ação dos discípulos de Jesus, os apóstolos discípulos de Jesus. O que ele ensinou foi isso aí. Tive fome e deste-me de comer. Estava nu e vestiste-me. Estive enfermo, visitaste-me. Estive preso, foste ver-me. Mas, Senhor, quando que te vimos com fome, com sede, nu, e te servimos? Toda vez que o fizestes por um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse é o ensinamento de Jesus. Cuidar do pobre, do necessitado. E como disse o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, está lá, Tiago capítulo 1, versículo 27. A verdadeira, não sei se está completo como está, mas é mais ou menos assim. A verdadeira igreja para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eu peço que cada um pegue uma Bíblia aí, se não tem pressa, e vai lá e consulte Tiago, porque a palavra é mais ou menos assim, mas eu não falei certinho não, porque eu não estou com a Bíblia na mão e eu não memorizo muitas coisas. Mas é assim, a verdadeira religião para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Visitar só não adianta, né? Ele estava falando de ir lá e suprir as necessidades do órfão e da viúva. A criança está sem pai, sem mãe, não tem quem cuida dele, tem pai também que não pode dar, tem mãe que não pode dar. Então, leva o leite para essa criança, e alguma coisa. Leva uma caixa de leite, dá para ele. Certo? Ah, meus amigos, quando eu falei no início que tem gente que fala que tal comida é ruim, sem ter experimentado, eu queria chegar nesse ponto que eu cheguei agora. Se você acha que isso aqui é diabólico, faça um exame, mas um exame completo. Ponha na sua frente livros mais livros. Veja as ações de quem você está chamando de diabólico. Vai ali ver as palavras de Jesus, se bate ou não bate com o que aquela pessoa está fazendo. E aquele outro que você considera divino, que você considera um cristão perfeito, vai ver se o que ele está fazendo não é o que aqueles de antigamente faziam na época de Lutero, que Lutero cortou tudo. Vou parar por aqui e um abraço a todos que me ouviram.